5 de março, meditação no café com Deus Pai. E a mensagem de hoje é calculando riscos. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Segundo Reis, capítulo 7, versículos 3 e 4. Antes de fazermos a leitura, eu vou explicar aqui esse texto. Esse texto que o pastor Júnior Rostirola escreveu aqui, que eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. É um texto que se refere a 4 homens leprosos. Eles eram leprosos e, naquele tempo, quando as pessoas eram leprosas, elas tinham que manter distância das outras pessoas. Se um leproso chegasse perto das pessoas, ele estava dando legalidade para que as pessoas o matassem, porque ele poderia contaminar as pessoas. Então, se um leproso se chegasse para as pessoas que estavam com saúde, as pessoas que estavam com saúde poderiam matar o leproso para se proteger. Por essa razão, os leprosos viviam separados das outras pessoas. E nesse tempo, o povo de Israel foi cercado pelos arameus. Os arameus estavam em guerra contra os israelitas, fizeram um cerco contra a cidade e o povo estava ali trancado. Então os leprosos estavam longe das pessoas que tinham saúde e todas as pessoas, os israelitas que estavam com saúde, estavam passando fome, porque eles estavam cercados pelos arameus. Então, esses 4 leprosos disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. A situação desses leprosos era a seguinte: nós não podemos ficar na cidade porque há fome. Ao mesmo tempo, se formos até o acampamento dos arameus, que são os nossos inimigos, poderemos morrer. Mas já que nós estamos sem nenhuma comida aqui, e já é certo que nós vamos morrer, então vamos até lá e vamos nos render, porque talvez eles poupem a nossa vida. E, se eles não pouparem, que nós morramos. Essa era a situação desses 4 homens leprosos. E o título da mensagem de hoje é Calculando os Riscos. Vamos ler agora o texto. A história dos leprosos que é apresentada nessa passagem nos ensina sobre a necessidade de correr riscos. Como foi dito por Ayrton Senna, vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Se o Evangelho chegou até nós, é porque muitos tiveram literalmente de entregar sua vida para que hoje tivéssemos acesso a ele. Assim como o Evangelho alcançou o mundo por meio de jornadas repletas de desafios e sacrifícios, nós também somos chamados a avançar com fé, apesar das incertezas. Ao estabelecermos um plano de ação guiado pela fé, devemos começar confiando firmemente nas promessas de Deus, pois são elas que nos motivam e impulsionam a prosseguir. Os leprosos da narrativa bíblica nos lembram de que, ao avaliarmos os riscos, devemos confiar na intervenção do Senhor. Devemos entender que arriscar é uma parte vital de nossa jornada espiritual e fazê-lo com a certeza de que Ele está conosco em cada passo é essencial. Arriscar com fé é servir a Deus incondicionalmente, mesmo que isso envolva sacrifícios pessoais. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3,
o apóstolo Paulo nos ensina que nossa vida está em Cristo, portanto, nossa confiança deve estar plenamente alicerçada nele. Assim como esses homens demonstraram coragem e arriscaram, somos chamados a avançar com fé e determinação diante dos desafios que surgem em nosso caminho. Com Deus ao nosso lado, podemos não somente enfrentar cada obstáculo com ousadia, mas ter a plena convicção de que a vitória já está garantida. Então, essa mensagem nos fala sobre calcular os riscos que pregar o Evangelho envolve muitas vezes desafios, mas nós precisamos ter a confiança de que, em meio aos desafios, Deus está à nossa frente. Precisamos ter essa confiança. A fé, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então veja que quando nós estamos construindo uma casa, nós vemos os fundamentos, nós vemos os alicerces, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então você não está vendo os alicerces, você não está vendo fisicamente no plano terreno os alicerces, mas pela fé você vê que Deus está à sua frente e com essa fé você consegue dar o próximo passo. Os leprosos aqui tiveram que calcular um risco. Quando quem lê o restante dessa história, qual foi o fim dessa história? Lendo o livro de 2 Reis, a história conta que Deus fez com que os arameus escutassem um barulho, como que se fosse de um exército, e os arameus ficaram com medo, e eles abandonaram o seu acampamento com comida, roupas e dinheiro. E aqueles leprosos se fartaram de comer, tomaram roupas para si e ainda pegaram algumas moedas de prata que estavam ali no meio daqueles tesouros que foram abandonados. E depois que eles comeram e estavam bem, eles disseram uns aos outros: não é justo que nós comamos e que os nossos irmãos, no caso os israelitas que estavam com saúde, fiquem sem comer. Então eles foram até a cidade e de longe eles sinalizaram, dizendo: lá existe no acampamento dos arameus alimentação. Os acampamentos estão abandonados e agora vocês podem sair da cidade com tranquilidade e segurança. Essa história nos faz pensar que nós somos como esses leprosos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Vamos dizer que a lepra, que era a doença que marcava esses 4 homens, corresponde às nossas fraquezas, aos nossos pecados. Mas mesmo nós, sendo esses leprosos, carregando pecados em nossa vida, podemos, quando calculamos os riscos, dizer: vamos avante, vamos com fé, não vamos nos preocupar com a nossa vida. Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que Deus esteja conosco e Deus esteve com eles. E nós podemos, com o passo da fé, avançar e trazer boas novas para aquelas pessoas que estão precisando ouvir boas notícias. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boas novas. E as boas novas que nós comunicamos para as pessoas é que Deus enviou Jesus para trazer a salvação para todos aqueles que aceitam o sacrifício que Jesus realizou na cruz. Você que não aceitou a Jesus pode hoje dizer: Jesus, eu aceito aquele sacrifício que foi feito na cruz como se fosse pela minha vida. Eu aceito isso. E eu quero que o Senhor esteja comigo e que o Senhor me dê o teu Espírito Santo. Fazendo essa oração, você vai receber Jesus como seu Salvador, você vai receber o Espírito Santo
e ele vai começar a guiar a sua vida e você vai ter a condição de realizar o cálculo dos riscos na sua vida para colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. Ele vai mostrar os novos caminhos, as novas direções que ele tem para a sua vida e você vai ser purificado do pecado, dessa lepra do pecado e vai poder trazer boas notícias para outras pessoas. Essa é a mensagem de hoje. Aqui na lateral do livro tem uma frase aqui que é: viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Nós precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E completando o texto de Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a segunda parte fala assim, que a fé é a prova das coisas que se esperam. Então você tem a certeza, você tem a prova de que você tem certeza de que aquilo vai ocorrer antes de que aquilo esteja no campo visível. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Por que viver pela fé é arriscado? Porque você está colocando passos de confiança em Deus naquilo que você ainda não viu, mas com a certeza de que você já alcançou. Mas quando você vive sem fé é fatal, porque se você não tem fé, se você tem a certeza de que eu não consigo, eu não posso, não vai acontecer, então você já perdeu, você já pereceu, você já morreu, o seu projeto já está fracassado. Porque se você não consegue ter a visão de que você vai alcançar, então você vai cruzar os braços e vai dizer: vamos morrer aqui. Aqueles 4 leprosos poderiam ficar sem nenhuma fé, poderiam dizer: somos leprosos, não podemos nos aproximar dos que são saudáveis e estamos cercados pelos arameus. Mas eles tomaram um passo de fé. Pode ser que os arameus nos poupem, então viveremos. Mas, se morrer, tão somente morreremos. Então, ter fé é avance, porque com a fé em Deus, Ele está na sua frente e é dele que vem a resposta e aquilo que você está buscando e pedindo a Ele. Aqui, nós repetindo a frase, viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. E o devocional hoje, nós estamos no dia 64 de 365 dias. Passamos aqui 2 meses. Estamos hoje no dia 5 de março. O que você tem feito das promessas que você fez no começo do ano para que, ao chegar ao final, lá em dezembro, você possa dizer que você alcançou um ano de respostas, vitórias, resultados positivos. Tudo depende daquilo que você tem feito ao longo desse ano para que lá no final você possa alcançar os resultados que você espera. Sem ação, você não terá resultados. Então, na mensagem de hoje, calcule os riscos e coloque fé em tudo que você tem feito. A leitura bíblica é Gênesis 43 e a palavra-chave de hoje é arrisque. Arrisque. Se você está conversando com alguém, querendo conhecer essa pessoa para o casamento, arrisque. Vá e converse com a pessoa, diga das suas intenções, mas arrisque com a fé, tendo a boa intenção de levar essa relação para o casamento. Você quer abrir um negócio e você não tem o conhecimento? Busque o conhecimento necessário, busque conselheiros para que você aprenda o que é necessário para que você possa correr um risco, mas que você calcule esse risco. Importante dizer aqui para terminar que a fé, ela é o fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que se esperam, mas ela também envolve um conhecimento. Aqui, os leprosos calcularam o risco. Eles sabiam que poderiam morrer. Não vá para um negócio
sem que você tenha calculado os riscos. Calcule os riscos. Você precisa de fé, mas também precisa de conhecimento para que esse correr o risco seja um correr o risco que você tenha feito o cálculo daquilo que pode lhe acontecer em termos de danos. Existe um ponto em que você pode ter conhecimento e nesse ponto que você pode avançar com conhecimento é obrigação buscar esse conhecimento e calcular esse risco. Quando não é mais possível fazer o cálculo, aí se faz o passo de fé, mas com a confiança de que você fez tudo o que cabia a você fazer para que você avance e alcance aquilo que você está buscando. Essa é a mensagem de hoje, calculando riscos. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.